Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Eu sou o professor Patrick e hoje nós vamos falar sobre as divisões celulares, meiose e mitose, certo? Mas antes de começar a matéria, quero te pedir, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, clique aqui no botãozinho no canto direito da tela. Se esse vídeo for útil para você, deixe sua curtida, comentário, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. E não deixe de ativar as notificações para receber as novidades do nosso canal, certo? Então, vamos começar então a falar sobre essas divisões. Todo ser vivo pluricelular tem origem a partir de uma única célula diploide 2N, que é o zigoto. Esse zigoto vai crescer através de multiplicação de celular pelo processo da mitose. Quando ele chega na idade adulta, ele tem que produzir novos gametas e ele vai fazer isso através do processo chamado meiose. Pois bem, essas duas divisões, meiose e mitose, têm como diferenças. A mitose, ela ocorre com a divisão de uma célula diploide dando origem a duas células diploides idênticas que vão atuar no crescimento do organismo, renovação celular dos seus tecidos e também para a reprodução assexuada de seres unicelulares, e enquanto a meiose pega uma célula diploide 2N e dá origem a 4 células haploides, células N, e ela ocorre na reprodução de gametas dos animais e também para a produção de esporos em vegetais. Essas divisões podem acontecer por duas razões. A primeira é a relação entre a superfície e o volume da célula. Uma vez que essa célula cresce muito, seu volume ultrapassa e acaba tendo desequilíbrio em relação à sua superfície, que é de onde ela obtém alimento. Logo, isso se torna uma relação inviável. E o outro fator é a relação nucleoplasmática, a RNP, porque o núcleo da célula ele não altera o seu tamanho à medida que o citoplasma pode aumentar e, com isso, o núcleo não consegue coordenar de maneira eficiente os processos bioquímicos que ocorrem no interior da célula, bem como processos moleculares, certo? Então vamos entender o intervalo entre as duas divisões, que é a intérfase, é um importante momento de preparação da célula para a divisão e ela compreende 3 momentos. Fase G1, que é o Gap 1, aquele momento de síntese de RNA e proteínas. Então, se você não assistiu nossa aula ainda sobre biologia molecular, vou deixar um card aqui para você entender o que acontece nesse momento. Fase S, que é a replicação do DNA, onde os cromossomos eles vão passar a ter 2 cromátides. E a fase G2, que é a correção dos possíveis erros da fase S e síntese de proteínas. Em seguida, a gente agora começa a ver a mitose. Ela é considerada uma divisão equacional e conservativa, tá? Equacional porque ela tem uma célula e divide-se em 2, e conservativa porque ela mantém a concentração do seu material genético e ela vai ser responsável pela regeneração de tecidos e crescimento de organismos pluricelulares, além da reprodução assexuada em organismos unicelulares, como eu já havia mencionado anteriormente. E ela tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E é de suma importância que você entenda como cada uma dessas fases se diferencia. A prófase é a primeira etapa. Nela você tem a célula com a sua carioteca se desfazendo, e para isso acontecer, você precisa que o material genético contido nos nucléolos se condense em forma de cromossomos. Além disso, os centríolos duplicados vão migrar para polos opostos da célula para formar as fibras do fuso mitótico. São fibras feitas de proteína chamada tubulina, responsáveis por poder puxar os cromossomos na formação de células filhas. Essa é o visual da prófase. Então você tem aqui os cromossomos, os centríolos duplicados, migrando para polos opostos, a formação do fuso mitótico, o núcleo se desfazendo, né? Então a carioteca se desfaz, os cromossomos vão se condensar, então deixa de existir o nucleolo, e a preparação da célula para a segunda etapa, que é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e vão se posicionar no meio, por isso metáfase, no meio da célula, que a gente chama de equador da célula, formando a placa equatorial. No final da metáfase, você tem a duplicação dos centrômeros de cada cromossomo, ocasionando o afastamento das cromátides, que passam a ser chamadas de cromossomos irmãos. Então, quando você vê no vestibular, numa prova, no exame, essa imagem dos cromossomos alinhados no meio da célula, saiba que estão em metáfase. Centríolos em polos opostos, fibras do fuso prendendo os cromossomos aqui no meio, alinhados no equador da célula, formando a placa equatorial. Você está observando a metáfase.
A anáfase é quando as fibras do fuso são encurtadas, portanto os cromossomos serão separados e puxados para polos opostos em direção aos ásteres, que vão retrair essas fibras do fuso, né, separando esses cromossomos irmãos que vão migrar para os polos. Então aqui é a anáfase. Chegamos por fim à telófase, que é a última etapa da mitose, e na telófase você tem a carioteca começando a se reorganizar, os cromossomos vão se desespiralizar e formar o nucleolo novamente, e o processo de separação das células filhas ocorre por meio da separação do citoplasma, que é o que a gente chama de citocinese, ok? Então a gente vai gerar aqui duas células filhas idênticas à célula mãe original. Isso que você vai observar quando estiver na telófase. A separação dos citoplasmas indica o fim da telófase e formação das duas células filhas idênticas à célula mãe. Então o núcleo já se reorganizou, centríolo está aqui do ladinho e o nucleolo reaparece, assim como a carioteca. Chegamos então na meiose. A meiose é um processo reducional e equacional, né, responsável por gerar os gametas que têm a metade do material genético da célula mãe. Ela pode ser dividida em dois momentos. A meiose 1, que é reducional e vai compreender a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e a meiose 2, que é equacional, que compreende a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Não há intérfase entre a meiose 1 e 2. Portanto, guardem bem essa informação. O material genético não é duplicado antes da meiose 2. E você precisa guardar também uma informação super importante, que são características exclusivas da prófase 1, da meiose 1. Além de o núcleo se desfazer, a carioteca desaparecer, nucleolo desaparecer, cromossomo se espiralizar e centríolo migrar para polos opostos, na prófase 1 você tem alguns eventos que acontecem com os cromossomos, certo? O primeiro deles é o leptóteno, que é quando você tem os cromossomos organizados em filamentos longos e finos. Em seguida, ocorre o zigóteno, quando esses cromossomos homólogos vão se atrair e formar pares. No terceiro momento, que é o paquíteno, os cromossomos homólogos pareados e duplicados apresentam 4 filamentos, que nós chamamos de tétrades. Então, nesse momento, ocorre o processo chamado crossing over, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o crossing over para vocês. Vamos seguir aqui nas etapas. Em seguida, depois do paquíteno, ocorre o diplóteno, que é a conclusão do crossing over, e ainda podem existir aqui alguns quiasmas, além de a conclusão final, né, dessa prófase 1, que é a diacinese, que é a separação total dos cromossomos. Então vamos entender o processo de crossing over, porque ele é tão essencial para a variabilidade genética dos organismos. Uma vez que na meiose você está formando gametas, é essencial que você gere novas combinações de genes para ter descendentes variáveis em relação aos seus progenitores e garantir aí melhores taxas de adaptação e sobrevivência no contexto evolutivo. Então você tem dois cromossomos homólogos. Repare que no cromossomo azul você tem os genes dominantes, Azão, Bzão e Czão, e no vermelho você tem os genes recessivos, Azinho, Bzinho e Czinho. Repare que esses genes que estão no mesmo loco gênico, né, pareados aqui, ocorre um quiasma, que é uma permutação, que é a formação dessa cruz com trechos das cromátides. Então as cromátides vão se entrelaçar, vão formar o quiasma, essa cruz, e vão trocar os trechos, certo, pessoal? Então aqui você tem a mudança e você observa que você tem o que a gente chama de cromossomos não recombinantes, que são aqueles que continuam da mesma maneira inicial, e temos também os cromossomos recombinantes, que são aqueles que trocaram trechos de suas cromátides, promovendo aí a variabilidade de genes entre cromossomos pareados, certo? Então aqui temos as etapas, olha, da prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, onde ocorre o crossing over, diplóteno e diacinese, que é a separação dos cromossomos para formar a metáfase 1, onde os cromossomos homólogos emparelhados vão se dirigir para a região equatorial e vão permanecer um do ladinho do outro, mas não vão permanecer mais emparelhados. Com isso, as fibras do fuso vão puxá-los na fase 1, separando os seus centrômeros, e os cromossomos homólogos, né, você vai ter um cromossomo homólogo para cada lado, migrando em direção aos centríolos. Aí a gente chega na telófase 1, onde a gente tem, de igual maneira, ocorreu na mitose, a reorganização do núcleo pela desespiralização dos cromossomos, ressurgimento da carioteca
E, por fim, a cariocinese, originando duas células filhas. Contudo, essas células filhas terão patrimônio genético distinto da célula-mãe, porque ocorreu o crossing over, que realizou a permutação gênica, garantindo essa variabilidade aí, ok, pessoal? Então tem início a meiose 2, com a prófase 2. Novamente, o núcleo vai se desfazer, cromossomos se condensam, os centríolos duplicados migram para polos opostos, forma-se placa equatorial, então a gente está lidando aqui com duas células filhas, 2N também, não ocorreu duplicação do material genético, não esqueça disso. Os cromossomos formam placa equatorial, em seguida eles são separados, né, e puxados para polos opostos em cada uma das duas células filhas, e ocorre a telófase 2, que é a reorganização do núcleo, desesperalização dos cromossomos e reorganização dos nucleolos. A citocinese, que irá separar os citoplasmas dessas células filhas, originando 4 células agora com metade do seu material genético. 4 células haploides, ok, pessoal? Também temos alguns tipos de meiose de acordo com os seres vivos que as promovem. A gente tem meiose inicial ou zigótica, que é aquela que ocorre em algas, onde você tem, depois da fecundação e formação do zigoto diploide, a realização da meiose, originando células haploides do novo organismo vivo. Então esse zigoto diploide passa por meiose e as células do seu corpo são células haploides. Enquanto a gente tem também a meiose intermediária ou espórica, que ocorre em vegetais que produzem esporos haploides, e quando esses esporos haploides germinam, eles dão origem a indivíduos haploides que produzirão gametas haploides também. E temos a meiose final ou gamética, que é a que ocorre em animais onde os indivíduos diploides produzem gametas haploides por meiose. É isso que acontece em nós, seres humanos. E é muito importante entender o seguinte também, como a quantidade de DNA, como que a haploidia varia ao longo das divisões celulares, pessoal. Na mitose, você tem o início aqui, né, da intérfase, a célula tem 2N, seu material genético normal, ele duplica-se na fase S da mitose, da intérfase, da mitose, né? Fica o material genético já duplicado na fase G2, começa a prófase e metáfase, quando chega na anáfase, separação do DNA, né, para poder chegar na telófase e formar as duas células filhas com material genético idêntico ao material genético da célula-mãe, ou seja, esse DNA se reduz igual ao DNA original, ok? E em seguida a gente tem a meiose é um pouco diferente. Lembra que são duas meioses? Então, na primeira meiose tem intérfase. Então, começa aqui 2N, fase G1, vai na fase S, G2, termina a intérfase. A meiose 1 começa com material genético duplicado. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Olha só, decaiu para a mesma quantidade de DNA original, telófase 1, duas células 2N. Contudo, não esqueça, ocorreu o crossing over, você tem variabilidade. São duas células 2N diferentes da célula-mãe. E aí começa a meiose 2 ininterruptamente, sem ocorrer intérfase. E aí você vai ter prófase 2, metáfase 2 com as células 2N. Quando chega na anáfase 2, ocorre um decaimento. E aí a célula vai ser não vai ser mais 2N. Todas elas serão o quê? 4 células N no final da telófase. Tudo bem, pessoal? E aí chegamos ao final, então, nosso mapa mental para você guardar os conteúdos. Divisões celulares são duas divisões, mitose e meiose. Na mitose você tem uma intérfase que precede a prófase, metáfase, anáfase, telófase, onde originam-se duas células idênticas à célula-mãe, duas células 2N iguais à célula original. E tem na meiose, primeiro momento, que é a meiose 1, que é precedido pela intérfase, né? Então você duplicou o material genético, chega na prófase 1, onde ocorre o crossing over, você tem aqui a variabilidade, quiasma, troca de trechos das cromátides, ocorre aí a metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Direto, você vai partir para a meiose 2. Não tem intérfase, não tem duplicação do DNA. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, onde são originadas 4 células haploides, cada uma delas diferentes entre si, formando gametas com variabilidade genética. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que essa aula tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever, deixar comentário, deixar curtida,
que é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas, certo? Então até a próxima. Abraços biológicos.